Sejam bem-vindos ao canal Afinal que Somos Nós. Estamos aqui para apresentar a vocês a série Desvendando no seu número 9. A doutora PMH Atwater realizou por quase 40 anos uma pesquisa sobre experiências de quase-morte que resultou nesse livro aqui, chamado The Big Book of Near-Death Experiences, que podemos traduzir por O Grande Livro das Experiências de Quase-Morte. Dentro desse livro, eu encontrei a EQM de Arthur Jensen, geólogo, que me chamou muito a atenção, principalmente por essa EQM ter ocorrido em 1932, tanto tempo antes da própria criação do termo EQM. Bem, normalmente nos livros médicos de pesquisa sobre EQM, a experiência em si é mostrada só em parte, só aquela parte que interessa aos propósitos da pesquisa. Mas eu queria, é claro, o relato inteiro e, de preferência, pelas palavras do próprio Arthur Jensen. Fui pesquisar na internet, encontrei o livro que ele lançou na época, onde ele fez o próprio relato, chamado I Saw Heaven, que podemos traduzir por Eu Vi o Paraíso. Mas o livro está esgotado. Continuei buscando, encontrei um site onde lá estava o relato com as palavras dele. Traduzi e vou ler aqui para vocês. Mas antes vou ler a introdução da doutora Atwater para este caso de EQM de Arthur Jensen, que está no livro dela. Em agosto de 1932, Arthur Jensen, geólogo e convicto materialista que se tornou um cartunista sindicalizado, decidiu tirar uma folga para pesquisar sua história em quadrinho semanal chamada Adventurous Willie Whisple. Como seu personagem principal era um vagabundo, Jensen tornou-se, digamos assim, um vagabundo por um tempo, misturando-se com os mais de 16 milhões de desempregados naquela época durante a Grande Depressão dos Estados Unidos. Num certo dia, ele pegou uma carona na estrada com um jovem que dirigia um carro coupé conversível e que estava a caminho da cidade de Winnipeg. Indo rápido demais para as condições da estrada, o carro bateu em um monte de cascalho de 1 metro de altura e capotou várias vezes. Os dois homens foram catapultados pela cobertura de tecido antes que o carro caísse em uma vala. O motorista escapou ileso, mas Jensen ficou ferido, perdendo a consciência no momento. Depois de ver a vida após a morte durante essa experiência de quase-morte, ele aprendeu mais tarde que contar aos outros sobre sua EQM muitas vezes gerava críticas, especialmente por parte da igreja. Mas havia quem quisesse ouvir e, com o passar do tempo, mais e mais pessoas lhe perguntariam sobre isso. Finalmente, em 1955, Arthur Jensen publicou um relato de sua experiência de quase-morte após muito interesse público. Seu livreto, intitulado I Saw Heaven, que está esgotado, descreve sua EQM e dá respostas às perguntas que sempre lhe faziam. Agora vamos passar para a leitura do relato escrito pelo próprio Arthur Jensen. Eu senti como se estivesse me soltando do meu corpo. Embora acreditasse que meu corpo era eu, sabia instintivamente que se me separasse dele, eu estaria morto. Minha alma e meu corpo começaram a se separar novamente e continuaram a se separar até que eu senti uma dor curta e aguda no coração, como se algo tivesse sido arrancado. Então, lenta e suavemente, subi pelo topo da minha cabeça. Gradualmente, a cena da Terra desapareceu e, através dela, surgiu um mundo novo, brilhante e belo, lindo além da imaginação. Por meio minuto, pude ver os dois mundos ao mesmo tempo. A Terra desaparecendo e o outro mundo aparecendo cada vez mais brilhante e ainda mais brilhante. Finalmente, quando toda a Terra desapareceu, eu estava em uma glória que só poderia ser o céu. Ao fundo, havia 2 belas montanhas semelhantes ao Monte Fuji do Japão. Os topos estavam cobertos de neve e as encostas adornadas com folhagens de beleza indescritível. Como não havia poluição, neblina ou outras obstruções que prejudicassem a visão, todos os detalhes eram nítidos e claros. As montanhas pareciam estar a cerca de 25 quilômetros de distância, mas eu podia ver flores individuais
crescendo em suas encostas. Estimei que minha visão fosse cerca de 100 vezes melhor do que na Terra. Enquanto eu estava lá, maravilhado, vi cerca de 20 pessoas além das primeiras árvores, jogando um jogo de canto e dança. Eles estavam se divertindo muito, de mãos dadas e dançando em círculo, de forma rápida e animada. Seu canto, suas risadas e até mesmo seus gritos eram melodiosos. Assim que me viram, 4 dos jogadores deixaram o jogo e vieram alegremente me cumprimentar. À medida que se aproximavam, estimei que suas idades seriam um com 30 anos, 2 com 20 e um com 12. Seus corpos pareciam leves, e a graça e a beleza de seus movimentos eram fascinantes de observar. Enquanto o povo do céu se reunia ao redor, o homem mais velho, maior e de aparência mais forte anunciou agradavelmente: "Você está na terra dos mortos. Nós vivemos na terra, assim como você, até chegarmos aqui." Com entusiasmo ilimitado, eu gritei: "Isso é maravilhoso!" "É maravilhoso", eles responderam. Então, com alegria, eles me contaram que eu poderia nadar no lago o tempo que eu quisesse e que quando eu saísse, eu estaria seco. Outro disse: "Você pode correr, pular, dançar, cantar e brincar, o quanto quiser e nunca se cansará." Então notei que a paisagem aos poucos se tornava familiar. Parecia que eu já tinha estado ali antes. Lembrei-me do que havia do outro lado das montanhas. Então, com uma repentina explosão de alegria, percebi que aquele era meu verdadeiro lar. Na terra, eu era um visitante, um desajustado e um estranho com saudades de casa. Com um suspiro de alívio, disse para mim mesmo: "Graças a Deus, estou de volta. Desta vez eu vou ficar." Então, o homem mais velho, que parecia um deus grego, continuou a explicar: "Tudo aqui é puro. Os elementos não se misturam e nem se decompõem como acontece na Terra. Tudo é mantido no lugar por uma vibração mestre onipresente que previne o envelhecimento. É por isso que as coisas não ficam sujas ou desgastadas. E é por isso que tudo parece tão brilhante e novo." Então entendi como o céu poderia ser eterno. A seguir, percebi que eu estava amando tudo e todos e que isso me deixava intensamente feliz. Aparentemente, apenas o que há de bom em mim sobreviveu. Sem o mal, que é a discórdia, eu estava mais feliz do que nunca. Minha próxima pergunta foi: como você explica essa felicidade intensa? A resposta: seus pensamentos são vibrações controladas pela vibração mestre, que neutraliza todos os pensamentos negativos e permite que você tenha apenas pensamentos bons, como amor, liberdade e felicidade. Aí eu pergunto: então o que acontece com os chamados velhos rabugentos? E a resposta: se eles estiverem muito mal, vão para um reino de vibrações mais baixas, onde o seu tipo de pensamento pode viver. Se eles viessem aqui, nessa condição, a vibração mestre os aniquilaria. Após a morte, as pessoas gravitam em grupos homogêneos de acordo com o ritmo das vibrações de sua alma. Se a porcentagem de discórdia em uma pessoa for pequena, ela poderá ser eliminada pela vibração mestre. Então, o bem restante pode viver aqui. Por exemplo, se uma pessoa fosse, digamos, 70% boa e 30% má, o mal poderia ser eliminado pela vibração mestre e o restante bom seria recebido no céu. Entretanto, se a porcentagem de coisas ruins fosse muito alta, isso não poderia ser feito e a pessoa teria que gravitar para um nível mais baixo e viver com pessoas de sua própria vibração. No futuro, cada pessoa viverá no tipo de céu ou inferno que preparou para si mesma enquanto estava na Terra. Se você jogasse uma pedrinha em uma debulhadora, ela iria para a sua caixa. Não porque fosse boa ou ruim, mas por causa de seu tamanho e peso adequados. É da mesma forma aqui. Ninguém te manda para lugar nenhum. Você é classificado pelas vibrações altas ou baixas da sua alma.
Todo mundo vai onde se encaixa. Vibrações altas indicam amor e desenvolvimento espiritual, enquanto vibrações baixas indicam degradação e maldade. Quando eu perguntei o que uma pessoa deveria fazer enquanto estivesse na Terra para melhorar a situação para ela quando fosse morrer, me foi respondido: tudo o que você pode fazer é desenvolver-se na linha do amor altruísta. As pessoas não vêm aqui por causa das suas boas ações ou porque acreditam nisto ou naquilo, mas porque se enquadram e pertencem. As boas ações são o resultado natural de ser bom, e as más ações são o resultado natural de ser mau. Cada um carrega a sua própria recompensa e punição. É o que você é que conta. Enquanto conversávamos, minha mente, ou o que quer que eu tivesse para pensar, ficou cristalina. Instantaneamente e sem esforço, pude lembrar-me de tudo o que eu já sabia. Eu parecia entender a Terra e tudo sobre ela. Todo o esquema da vida era claro como o dia. Tudo na Terra tem seu propósito. Tudo se enquadra num padrão que, no final, resultará na justiça e no bem. As pessoas se preocupam por causa de seus pontos de vista incompletos. Elas não percebem que os problemas são a maneira que a natureza tem de ensinar lições que de outra forma não seriam aprendidas. Se apenas aprendêssemos com os problemas de outras pessoas, poderíamos evitar a maior parte dos nossos. Enquanto ainda conversávamos e eu desfrutava do êxtase do céu, meu amigo anunciou gentilmente: você não pode mais ficar aqui, você tem que voltar para a Terra. E eu falei: de volta à Terra? Não, não voltarei para aquele lugar horrível. Mas eu já estava deixando esse lindo lugar e voltando para o meu corpo. Eu ainda estava no céu o suficiente para não ter inibições, mas estava já longe o suficiente para voltar ao meu corpo e ter pensamentos terríveis. Como uma criança tendo um acesso de raiva, chutei e gritei: deixe-me ficar, deixe-me ficar. Mas todos os meus protestos não adiantaram. À medida que eu recuava para dentro do meu corpo, havia uma sensação dolorosa e formigante por toda parte, semelhante a um pé que está acordando daquele formigamento que conhecemos. Também tive uma sensação de apertamento, como se o verdadeiro eu estivesse tendo que se comprimir para voltar à sua prisão odiosa. A última coisa que me foi dita por aquele homem foi: você tem um trabalho muito importante a fazer na Terra e deve voltar e fazê-lo. Chegará um momento de grande confusão e o povo necessitará da sua influência estabilizadora. Quando o seu trabalho na Terra terminar, você poderá voltar aqui e ficar. Termina assim o relato de Arthur Jensen. Eu gostaria agora de recomendar a todos que assistam 3 relatos que existem aqui no canal, afinal que somos nós. São 3 relatos de EQMs que aconteceram após acidentes automobilísticos. É interessante como em cada um deles acontece uma coisa totalmente diferente. Os 3 relatos a que eu me refiro são os seguintes. O primeiro, de Nilo Teichmann, chamado Eu Não Tinha Corpo. O segundo, de Omar Souza, chamado Eu Ouvia os Pensamentos. E o terceiro, de Levi Venceslau, chamado No Limite da Consciência. Os links estão na descrição deste vídeo. Muito obrigado pela atenção de todos e bom proveito.